Hoje eu estava ouvindo um rádio de um pastor que tem um grande ministério aqui em Fortaleza, o qual ele perdeu a conta dele no YouTube, o qual tinha 100 mil inscritos. E aí houve um problema lá e ele falou que tinha que começar do zero, né? Recuperou a conta e tinha que começar do zero. E ele falou que vai fazer lives, né? Vai pregar. E aí ele estava perguntando lá para o auxiliar dele, olha, quantas pessoas já tem inscrito aí que nós vamos ter que começar do zero, eu quero começar a pregar, fazer live. Aí o auxiliar falou, tá com 4 mil pessoas. É pouco. Espera ter uns 20 mil para mim começar a fazer a live, quer dizer, fazer as pregações. Muito bem, quando eu ouvi esse pregador falando isso, me veio na memória Mateus 18:12, o qual fala das ovelhas, das 99. As 99 ovelhas, o qual o pastor largou as 99 e foi atrás de uma que se desgarrou, né? Foi pelos montes, deixou as 99 e foi atrás daquela uma que tinha se desgarrado. E aí eu lembrei desse texto e também lembrei de um grande pregador, o apóstolo Paulo, o qual foi um dos maiores apóstolos, embora ele dissesse, eu sou o menor dos apóstolos, mas por causa da humildade dele, ele se tornou o maior, tanto é que ele escreveu as cartas paulinas, que é a base da igreja para nós, né? E o apóstolo Paulo ficou famoso porque ele rodava o mundo da época e ele era um homem que se preocupava com as almas, não com os status, pregar para milhares de pessoas como eles hoje, eles gostam, né? Esses homens gostam de números de pessoas e não se importando com as almas, porque as pessoas vão bater palma para ele. Então aqui em Atos capítulo 5, versículo 42, olha o que o apóstolo Paulo fala. Também é um texto que vai contradizer esses homens que são dirigidos, homens de Deus, que têm os seus ministérios, né? E aí hoje ele estava comentando, tu vi alguns vídeos aí que algumas pessoas ficam falando que esse negócio de templo, não sei o que, tem que ser nas casas, a igreja. Ele querendo justificar o acúmulo de bens, né? Dos bens terrenos que ele tem, das igrejas que tem, que custa milhões. E ele falando, são falsos pregadores. Não sei se foi o meu vídeo ou outro que ele viu, mas se foi o meu também não tem problema. Ele ainda continua afirmando que esses homens, eles estão contradizendo a palavra para não acumular tesouros nessa terra. Continuando aqui em Atos, capítulo 5, versículo 42, diz assim, e diariamente no templo e em cada casa, eles não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Os apóstolos, que eram os pais da igreja, ia de casa em casa. Pergunta aí, esses homens, será que eles têm tempo? A agenda deles permite eles fazer uma visita? Fala, hoje eu vou numa casa do irmão mais humilde, eu vou ensinar uma pessoa, eu vou ter a paciência, né? Será que eles fariam isso? Difícil, hein? Muito difícil. Eles preferem ficar nos seus conforto dos seus escritórios, conforto dos seus estúdios de gravação, para ter aquelas milhares, e eles falam de boca cheia, eu quero pregar para multidões. Quando eu vejo um pregador falar isso aí, eu falei, ele não conhece o reino de Deus ainda, ele não entendeu o que é o reino de Deus. E no próprio livro de Atos também, para nós concluir aqui, a nossa meditação, Atos 20, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, de novo, né? Olha o que diz aqui, e como eu não retive nada que lhes fosse útil, mas vos mostrei e ensinei-os publicamente e de casa em casa. Ora, meus amigos, meus irmãos, por que esses homens ditos pastores, ungidos de Deus, por que também eles não vão de casa em casa para seguir o exemplo de Paulo? Que o próprio apóstolo, olha, segue o meu exemplo, sede meus imitadores. Mas esses homens não. Eu me lembro uma vez, que eu sempre gostei de pregar e falar do Evangelho, e no início da minha caminhada cristã, eu chamei um pastor para ele visitar um moribundo que estava com câncer nas últimas, e ele queria ouvir a pregação do Evangelho. Fui lá e conversei com esse pastor, ele nem se lembra, se ele estiver me vendo, ele vai falar, eu? Mas é ele sim. Fui falar com ele, falou assim, eu vou ver na minha agenda
se tem um espaço para encaixar. Acabou não indo, né? Fiquei pensando, o homem está na beira da morte, indo para a eternidade, e ele vai caçar uma agenda? A prioridade é aquela alma que estava partindo para a eternidade. Por isso que aqui no nosso canal eu não fico correndo atrás de visualizações, quantos inscritos, não, eu só prego. Se tiver 2 visualizações, uma, tá ótimo. Se tiver um resultado, tá ótimo. E se não tiver, também está bem. Certa vez Deus falou para o profeta Jeremias, e o profeta Ezequiel, quer eles ouçam ou não, mas teve um profeta no meio deles. Então, a característica do falso profeta, ele gosta de pregar para multidões. Ele não larga as 99 e vai atrás daquela ovelha desgarrada. Aqui tem um ensinamento muito grande. Aí eu vi esse pregador hoje, né? Eu me lembrei de um outro famoso aqui na televisão, R.R. Soares, contando um fato, que ele foi em um determinado local, aí não tinha quase ninguém. Ele falou, não vou pregar ali não. Os gatos pingados, né? Aí ele falou, vou mandar um outro auxiliar meu. Você vê que ele já estava fazendo acepção, né? Distinção. E aí começou a chegar gente, descobriram que ele estava lá e começou a chegar. E quando eu vi mais de 1000 pessoas, falei, agora eu vou pregar. Então esses homens, eles deixam escapar quem eles são. Eles vêm com uma capa de piedade, né? É assim que funciona. Você vê ele no rádio, parece que esse homem é de Deus, mas volta e meia ele solta alguma coisa do que está cheio o coração deles. Então fica aqui a reflexão para cada um de nós. E que Deus possa nos guardar e nos dar sabedoria para você saber discernir o falso do verdadeiro.